A Leggit, neste momento, é uma plataforma que permite que tu aproveites o máximo as tuas viagens sem carregar a tua bagagem. Ou seja, nós recolhemos a tua bagagem onde tu estiveres, guardamos durante o tempo que quiseres e entregamos onde e quando quiseres, desde que dentro das cidades onde nós operamos. O problema surge de um contexto real. Eu acho que quando assim torna tudo mais interessante e a vontade de resolver é de facto maior. Eu era gestor de Airbnb, criei um hostel na cidade de Aveiro, onde sou natural, era um pequeno apartamento que eu geria e, portanto, a problemática das bagagens acabou por me aparecer, não como viajante, para ser muito honesto, mas porque os meus clientes me estavam sempre a pedir isto. E todos os gestores de Airbnb do mundo, eu diria, querem providenciar boas experiências a quem visita. E foi a partir daí que nós pensámos, não, se isto acontece em Aveiro, num hostel pequenino, a 200 metros da estação, comboios, isto deve acontecer em todo o mundo. E, portanto, faria sentido nós darmos esta solução às pessoas. Nós acabámos por aprender muito com a abertura da primeira cidade internacional, que foi Viena. E tu podes pensar, mas porquê Viena? Tão longe de Lisboa, como Barcelona tão perto, como Madrid tão perto, porquê Viena, não é? E essa questão foi muito colocada, mas baseou-se numa série de assumptions, uma série de variáveis que nós analisámos. Estávamos ainda em contexto de pandemia e nós acabámos por olhar para Viena como uma perspectiva de um mercado sem concorrência, um mercado sazonal diferente do nosso, mais forte no inverno, somos mais fortes no verão. E durante esse tempo foi muito difícil para nós, para ser muito honesto, depois de ter levantado o negócio em Portugal, de tentar replicar isso em Viena. E numa primeira instância tu pensas que, bem, se o conseguiste fazer em Portugal, porque é que não o has de conseguir fazer em Viena? Toda a gente fala inglês, conhecemos o negócio, fomos nós que o criámos, porque é que não vamos, vai resultar. Mas a choque cultural é de facto muito grande. E quando pensámos em Barcelona foi logo automático, olha, vamos testar desta vez contratar alguém que conheça a indústria, neste caso de Airbnb, de short-term rental, que seja espanhol e que consiga, de certa forma, quebrar as barreiras culturais que nós enfrentámos em Viena. Acabamos por perceber, com base numa experiência menos positiva, como é que nós construímos um playbook para replicar a Leggit em todas as cidades do mundo. E parte por recrutar pessoas que consigam desenvolver um negócio, mas que estejam, de certa forma, inseridas nas comunidades e inseridas nas culturas onde nós queremos abrir. Numa primeira instância da Leggit, nós fomos para Lisboa antes de lançar a empresa, sensivelmente 13 meses antes de irmos para Lisboa. Portanto, já estávamos incubados aqui na Wine Incubator e depois entramos na Startup Lisboa. Isso também foi muito importante na altura para nós, porque nos permitiu realmente ter uma noção com o ecossistema empreendedor em Portugal. Nós lançámos a Leggit em julho de 2019 em Lisboa. Em outubro, Porto. Em novembro, dezembro, foi no final de novembro, anunciámos em dezembro, ronda de investimento com o Portugal Ventures. Entramos em 2020, somos considerados pela Organização Mundial de Turismo a segunda solução mais inovadora do mundo. Ou seja, não só isso aconteceu, como dobrámos a equipa, contratámos pessoas. Quando veio a pandemia foi um choque enorme, como deves calcular, porque foi a zero completamente. As pessoas deixaram de viajar, portanto deixou de haver negócio. Mas aqui houve componentes muito engraçadas no meio disto tudo, que nos permitiram crescer muito. A nível individual ou pessoal, porque tu tens que saber lidar muito bem com a incerteza, não sabes, nem tens forma de saber aquilo que vai acontecer. E, portanto, de certa forma, és um bocadinho obrigado a gerir pelos teus instintos e a tentar fazer aquilo que está certo, consoante aquilo que tu achas que está certo. E a nível profissional, com base nisto, que esta é a base de tudo, todas as decisões, nós acabamos por fazer coisas muito importantes na Leggit, das quais nos orgulhamos muito. Então, porquê é que nós não aproveitamos os condutores que temos, os carros que temos e a plataforma que temos, e em vez de andar a entregar malas, vamos dizer às pessoas, olha, se precisar de mandar alguma coisa ao seu avô, ou à sua avó, ou à sua tia, ou à sua mãe, ou ao seu pai, mande para nós. Nós vamos buscar onde quiser e entregamos onde quiser. E paga o que quiser por isto. E todo o dinheiro que nós recebemos em tips, no contexto das pessoas que pagavam o que queriam, diretamente para os condutores. Ou seja, nós não ganhámos um cêntimo com isto. E isto ganhou uma escala brutal. Porquê? Porque nós, entretanto, envolvemos como uma organização de empreendedores que estavam a formar ideias para ajudar no contexto pandémico. E este spin-off, se pudermos chamar, demos-lhe o nome de We Move It. Don't do it, we move it for you. Ok? Era o lema, não saiam de casa, nós transportamos. E acabámos por nos associar a associações de comida
entregámos mais de 500 refeições e, portanto, durante, eu diria, 2 meses e meio a 3 meses, andámos a fazer isto 100% pro bono, numa plataforma criada em 2 dias, que saímos aí em todo lado, ajudámos centenas de pessoas, e foi brutal para nós enquanto pessoas, porque a equipa sentiu-se que depois do hype descemos por completo, perceber, não, pá, nós estamos a fazer, importa se nós tivermos este espírito de nos adaptar. E isso foi fundamental na Legit mais para a frente, porque depois mais para a frente mudámos um bocadinho o modelo de negócios, adaptámos um bocadinho a plataforma, fizemos mudanças e este mindset é super importante de te adaptares com o que aparece, porque tu nunca controlas, nem nunca vais controlar tudo aquilo que tu vai aparecer. Eu tenho noção, porque já tive isso, eu comecei por dizer que já tive várias ideias de negócio que falharam. Uma era porque eu às vezes não falava com as pessoas certas ou nem falava de todo, com aquele receio naturalíssimo, mas que é errado, que é pensar que alguém nos vai ouvir e nos vai roubar a ideia. Se um promotor ou uma promotora achar que há alguém do outro lado que essa ideia que tem mais capacidade para desenvolver do que ela, bom, então é porque realmente a tem e essa pessoa não deve avançar. Nós temos que ter a nossa própria drive e confiar no nosso negócio, na nossa ideia mais do que ninguém. E depois começar. Little steps é melhor que no steps, ok? Seja o que for, seja de que forma for, se é uma plataforma mas eu não tenho plataforma, há outra forma de fazer, há outras maneiras. O importante é ir sempre fazendo e ir sempre construindo com base em algum feedback que vais recebendo. Se não fizeres nada, nunca vais receber feedback, nunca vais evoluir. É básico. Difícil, mas básico.